Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Na nossa vida em sociedade, nós temos vários papéis e desempenhamos vários papéis. Na nossa família, nascemos como filhos, então já é um papel. Se temos irmãos, desempenhamos o papel de irmãos, de primos, de sobrinhos, de netos. E à medida que a nossa vida vai evoluindo, nós vamos tendo mais contato com outras pessoas e assumindo outros papéis. De paquera, de namorado, de companheiro, de marido, de esposa, de mãe, pai, de avós. Com o desenvolvimento da vida e das nossas relações, temos estes papéis. O papel de amigo, de amiga, na amizade, o papel de vizinho, que pode ser um vizinho próximo ou não, mas o papel está aí. Nós temos de morador, de usuário dos serviços que nos são designados enquanto cidadãos, diversos papéis. E dentro destes papéis, nós podemos ter a postura ativa ou passiva. Eu posso ser filha e, como filha, eu vou seguindo o barco, a mãe e o pai mandam, eu vou fazendo, né? Não vou pensando muito a respeito. Normalmente chega um momento da vida da gente como filho e filha que a gente reflete esse papel e começa a querer retribuir. Então a gente parte da postura passiva, que eu estou no papel e não tenho muito o que fazer, porque não dá para sair do papel, e eu passo a querer ser uma postura mais ativa, mais participante. Então, pode ser na forma da adolescência, os conflitos, as discussões, as brigas a respeito dos diversos papéis, o pedido de espaço dentro dessa relação. Pode ser na forma de retribuição, de cuidado, né? Com o passar do tempo, vou cuidar do meu pai, da minha mãe, para retribuir o que eles fizeram por mim, assim com as outras pessoas também, que a gente tem o contato, os nossos papéis durante a vida. Na questão do trabalho, a gente também pode ser ativo e passivo. Passivo é aquele funcionário que vem, cumpre horário, faz a tarefa dele. O meu trabalho é esse, então eu vou fazer esse. Eu já fiz bem o meu trabalho, eu cumpri meu horário, eu fiz todas as tarefas que me foram passadas para fazer e eu estou fazendo bem o meu papel. Não pensa a respeito, não tenta fazer além nem aprender, às vezes não tenta nem entender por que tem que fazer aquele papel. Totalmente passivo, mandou, eu faço e acabou, né? Já tem aquela máxima que manda, como é que é? Manda quem tem poder, obedece a quem tem juízo, uma coisa mais ou menos assim, não lembrei direito, mas acho que é isso. Mas quer dizer o quê? O passivo, ele está ali para receber as ordens, executar as ordens e acabou, e não quer nem pensar a respeito. O meu papel aqui é esse e acabou. E o ativo é aquele que quer entender por que eu vou fazer aquilo, eu quero entender por que é desse jeito, eu quero aprender mais, eu não quero ficar só nisso que é para mim fazer, eu quero aprender mais, eu quero discutir. E no caso de políticas públicas, né, a gente que é executor de políticas públicas, passa de atender dentro do serviço, fazer aquilo que me foi designado, então a minha função é essa, eu vou fazer isso, mas eu quero entender o porquê. Eu quero entender de onde surgiu isso, então eu vou estudar, eu vou conversar a respeito, eu vou participar dos fóruns de discussão. E aí eu percebi que precisa de uma militância política, porque quem decide é lá, é na Câmara dos Deputados, é no Legislativo, é o secretário, é o prefeito, seja lá quem for que decide aquela política, mas eu quero participar, então eu começo a participar dessas sessões, dessas reuniões, dessas discussões, das conferências, para poder entender mais. Isso é ser o ativo da situação. E a gente, todos nós, temos o poder de escolher se nós queremos simplesmente cumprir a ordem, seguir a linha ou participar ativamente. Na política, a mesma coisa. Nós somos cidadãos de uma sociedade que tem uma aplicação política, seja, né, a questão da Constituição, seja
a questão do parlamento, seja a questão, enfim, tem uma definição de uma maneira política de levar aquele país, aquela sociedade. E a gente pode ser aquele que simplesmente, tá bom, né? Aumentou o preço do pãozinho, paciência, vou pagar o preço. Aumentou o preço do combustível, paciência, né? Aí eu tenho que pagar imposto da minha casa? Tem que ser assim, tá dito que é assim, a lei é assim e pronto, eu tô seguindo. Então eu sou só aquele que está seguindo o que está sendo determinado. Lembra da história do camelo? O camelinho jovem, né? No final da história, tem todo um contexto da história, se você estiver interessado, você procura aí o vídeo do camelo, mas no final da história, lá na manada, no meio daquela sociedade de camelos, o camelinho decide testar, decide tentar. O irmão dele, mais velho, mais experiente, diz que ele tinha que ficar no meio da manada, né? No meio do grupo, porque aí ele estaria protegido. Mas ele, como era inexperiente, desbravador, ele decidiu ir à frente da manada. Né? Eu vou na frente, eu sou jovem, eu tenho bastante energia, aquele que quer levar as coisas no peito, no laço. Eu acho que assim, às vezes nem reflete muito, mas vai lá na frente. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu vou. E aí, lá na frente, ele descobre que nas dificuldades do caminho, da manada, ele é que acaba levando a cara a tapa. Então, ficar sozinho lá na frente não é muito sábio, não é muito inteligente. Se você vai estar à frente de uma coisa, o ideal é que você esteja em grupo, que isso seja conversado, que seja compartilhado. E aí, como ele não está sabendo direito o que está acontecendo, ele não se inteirou daquele grupo da frente, ele está simplesmente indo, ele acaba sofrendo algumas agressões, algumas coisas ruins ali na frente. E aí ele decide, vou lá para trás, vou lá para o fundo, deixa o pessoal aí, eles que deem a cara a tapa, eu não tenho nada com isso, vou lá atrás, né? Vou só seguindo a manada. E atrás também não é legal, porque ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe o que está acontecendo, é o passivo, ele está só seguindo. Né? É extremamente ativo lá na frente, extremamente passivo lá atrás. Então, também atrás não é legal, porque aí eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que está acontecendo, quando eu vejo já choveu, já veio pedra, já chegou desfiladeiro, e eu não sei, não consigo me planejar, porque eu estou só seguindo. Não consigo entender o que está acontecendo, porque eu estou só seguindo. E aí o camelo decide ir à margem. Deixa o povo ir que eu vou só olhar. Então aqueles que ficam só pensando a respeito do que está acontecendo, observando, né, do alto do seu posto, mas não está participando. E aí também, se você está à margem, não tem como opinar, não tem como decidir, você está só seguindo, mas não está nem sabendo direito, está só olhando. Posso até fazer algumas reflexões a respeito, porque eu estou vendo ali a manada indo, eu estou vendo lá na frente para onde eles estão indo, eu estou vendo atrás quem está seguindo, mas eu não estou participando. Eu não sou participante do processo, eu sou só um observador. Eu posso ser um observador bem crítico da situação. É como a gente olhar, eu posso emitir uma opinião sobre o sistema de governo da África do Sul, da organização deles em tribo. Eu posso, daqui de longe, mas nunca fui lá, nunca vi, nem conversei com ninguém que está lá. Como que eu posso emitir uma opinião? Posso me encher de poder, de empáfia e emitir a opinião, mas não sei nada. Eu estou observando de longe. Eu não tenho como analisar. Para a gente analisar uma situação, a gente minimamente tem que conversar com as partes, a gente minimamente tem que tentar entender aquele contexto, a gente tem que desenvolver a empatia, e a empatia depende também do contato, depende do entendimento da situação. Então, no papel passivo, eu posso ficar na frente, atrás, né? Eu posso ser ativo na frente e posso ser passivo também, só seguindo o grupo. Atrás eu sou extremamente passivo porque eu estou só seguindo. À margem, eu sou um observador, mas eu sou passivo também. A minha opinião não está contribuindo, não tá nem sendo verdadeira porque eu não estou vivendo naquela situação. Aí o camelo descobre que bom mesmo é estar no meio. Por que no meio?
porque é participante, porque está entendendo o que está acontecendo, porque pode colher a opinião dos outros, está ali, está interagindo, né? E na área de atendimento da assistência social, a gente precisa ser ativo. Não adianta a gente pensar que toda pessoa em situação de rua está em situação de rua porque é vagabundo ou porque é dependente, alcoólico, químico, seja lá, é tudo drogado. Não adianta eu pensar assim, eu não conheço as histórias, eu não conheço as pessoas e eu não estou me dispondo a entendê-las, a ter empatia, e isso não é uma verdade. Temos todo tipo de situação das pessoas em situação de rua. Esses dias aconteceu uma explosão lá na Zona Leste, em Itaquera, de um depósito de gás. Atingiu várias casas, várias famílias. As casas foram interditadas pela Defesa Civil. Onde estão essas pessoas? Numa situação de vulnerabilidade extrema. Elas tinham a sua moradia, algumas dessas pessoas tinham emprego, não tinham emprego, mas elas estavam conseguindo se manter na sua casa com a sua família. Agora elas não têm casa, elas não podem entrar nem para pegar seus móveis, porque tem risco de desabamento. Elas foram para a casa de parentes esses dias, e como vai ficar a situação delas? É uma situação de extrema vulnerabilidade. Há uma grande possibilidade aí, se não tiver um atendimento dessas pessoas, se não tiver uma responsabilização rápida, né, em relação a quem provocou ou não tomou os devidos cuidados para que acontecesse essa tragédia, deles ajudarem essas famílias, há uma grande possibilidade delas ficarem em situação de rua, se elas não tiverem parentes para ir. Na casa do vizinho fica 1, 2 dias, às vezes na casa do parente também, fica uma semana, chega uma hora que, peraí, sujeito, aqui não dá mais para ficar. Vocês vão ter que dar um jeito na vida de vocês. E na rua a gente encontra pessoas com essas histórias. Chegou um momento que a justiça não resolveu quem era responsável por aquele, porque os processos são muito demorados, eles não tiveram condições de voltar para casa, ninguém se responsabilizou pelo conserto da casa, pela reforma. Às vezes a estrutura ficou tão ruim que aquilo tem que vir abaixo e começar do zero, e quem é que vai ter dinheiro para financiar isso? E aí a pessoa fica a família em situação de vulnerabilidade. Às vezes em situação de rua, já estão em situação de vulnerabilidade, podem ficar em situação de rua, de extrema vulnerabilidade. É um caso. Então a gente precisa refletir muito os papéis que a gente está assumindo na nossa vida e os papéis que a gente está executando. Eu estou sendo ativo ou passivo? Politicamente, quando eu vou votar, eu voto em alguém que alguém me indicou, porque eu não quero pensar muito a respeito. Se fulano diz que eu vou, não tenho nem argumento, mandou, eu estou fazendo. Ou eu vou votar em branco porque eu não quero participar desse processo. Olha lá, eu não votei em ninguém, viu? Está participando. Perdeu a oportunidade de escolha. Ou eu vou ser ativo. Eu vou me preocupar quem é o candidato, qual que é a história dele, eu vou me esforçar ao máximo para escolher o melhor. Depois pode ser que eu descubra que aquele que eu escolhi não era o melhor, mas eu tentei. E aí, depois que eu votei, eu vou acompanhar. Se aquele cara não é o melhor, e eu descobri que ele não era o melhor, mas mesmo que eu tenha votado nele, eu vou participar do movimento para tirar ele de lá, para que ele saia, para que entre outra pessoa que possa defender os meus interesses e o interesse da sociedade, da minha comunidade, do meu grupo. Isso é participar ativamente. Na questão ambiental, eu posso fazer a minha parte. Então, eu separo meu lixo reciclável, eu me preocupo com as embalagens, eu me preocupo com os vidros, de eu colocar numa caixinha para o coletor de lixo não se cortar, para ninguém se machucar. Eu me preocupo com o geral. Ou eu simplesmente posso jogar tudo no saco de lixo, amarrar e problema de quem administra o lixão, problema de quem está levando, o problema não é meu. Eu posso ser ativo ou posso ser passivo. Pense nisso, quais papéis, ou melhor, que postura você está tendo nos diversos papéis que você exerce? E na questão do trabalho, qual é a sua postura?
Se você está na área de atendimento a pessoas, mais ainda você precisa se preocupar com essa postura, porque você está influenciando pessoas, positiva ou negativamente, dependendo da sua postura, de como você está desempenhando esse papel. Então, faça uma autorreflexão em relação aos papéis, porque, por exemplo, quando a gente é mãe, a gente se preocupa com o comprimento das unhas, por exemplo. Isso é ser ativo. A minha filha esses dias estava mostrando que a unha dela cresceu, a filhinha está fazendo quase 6 anos agora. Ela falou, nossa, desde que minha filha nasceu eu não deixava minha unha crescer. Por quê? Para não machucar ela, porque eu acabo arranhando na hora de passar o creme, na hora de dar o banho, na hora de ajudar a vestir a roupa, a unha acaba pegando. Então, por isso eu mantenho minhas unhas curtas. Muitas profissões têm essa primícia, né? Tem que ter unhas curtas para não contaminar, para não machucar, dependendo do que você vai fazer. Então, isto é se preocupar em como você está exercendo o seu papel. Então, pense nisso, faça esta reflexão e busque ser mais ativo nos papéis que você desempenha na sociedade. Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!